E nós voltamos a falar sobre os últimos desdobramentos do julgamento da trama golpista, para entender o que muda com o trânsito em julgado e o início do cumprimento de pena. Nós entrevistamos agora a advogada criminalista Jaqueline Valles, que é mestre em Direito Penal pela PUC e conselheira do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Olá, doutora, muito boa tarde. Seja muito bem-vinda aqui ao Hora News. Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite. Doutora, vamos lá. Hoje é um dia importante, podemos dizer assim, para a história recente do nosso país? Sim. Infelizmente, nós temos mais um representante do Executivo, presidente da República, sendo condenado em trânsito julgado. Esse é um dia muito importante para a nação e, ao mesmo tempo, muito triste, né? Porque ter o envolvimento de um representante de uma nação, um crime e com erros ou não erros, tendo uma sentença para estar julgado, isso demonstra realmente que nós estamos com um caso importante pela frente. É importante a gente explicar para quem acompanha o nosso jornal aqui no Hora News o que significa o trânsito em julgado. Significa que não tem mais recursos agora, daqui para frente é só cumprir a pena, é isso? Exatamente. O trânsito julgado significa o seguinte, que todo aquele procedimento que os acusados tiveram no momento de se defender durante a ação penal, agora acabou. Não há mais como mudar com relação a esse momento, não há mais como recorrer. Olha, eu tenho novos prazos para entrar, seja com habeas corpus, seja com um recurso específico. Não. Agora eu tenho que o quê? Tem uma pena a ser cumprida. E dessa pena ser cumprida, a única coisa que pode acontecer uma outra ação penal, que nós chamamos de revisão criminal. Eu nem sei se isso é a tática da defesa do ex-presidente e dos outros corréus, mas em termos jurídicos é a única matéria, na doutrina e na lei que nós temos para enfrentar um julgamento quando ele termina, uma decisão quando termina. É a revisão criminal, que não é um recurso, mas sim uma outra ação para tentar anular essa. Doutora, a senhora acredita que o fato da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro não entregar ontem o último recurso possível dos embargos infringentes fez com que o ministro Alexandre de Moraes tomasse essa decisão logo no dia seguinte, é isso? Sim, porque quando nós temos uma sentença que transita em julgado, ou seja, não há mais recursos tomados, não há mais movimentação jurídica, a sentença tem que ter eficácia. Então, cabe ao magistrado, cabe nesse momento ao ministro Alexandre de Moraes de determinar o cumprimento da pena que ele foi condenado. Então, quem estiver solto será recolhido, quem estiver em prisão preventiva, agora se transforma em prisão definitiva. Não se fala mais em prisão cautelar, prisão por cuidado, agora se fala em prisão de cumprimento da pena. É isso que nós temos agora. A partir de hoje, então, o ex-presidente Jair Bolsonaro começa a cumprir a pena lá na Superintendência, na sede da Polícia Federal em Brasília, já agora por esta condenação de 27 anos e 3 meses, é isso? Exatamente isso. A partir de hoje, ele vira, nós chamamos de prisão penal. Ele tem agora a sua prisão de cumprimento de pena e começa correr o prazo para que ele tenha os seus benefícios. Quais são os benefícios? Progressão de pena, livramento condicional. Mas por quê? Porque, como qualquer outro sentenciado, ele entra agora na fase de execução da pena e está para ser executada nesse momento em diante. O que estava acontecendo com ele antes era uma prisão preventiva, que prevenia para que ele não fugisse, para que ele não tumultuasse o processo. Agora não. É em decorrência da condenação. Agora, então, cabem recursos para analisar a prisão, para tentar amenizar, vamos dizer assim, a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, tentar uma prisão domiciliar. A senhora acredita que isso possa acontecer? Então, é uma situação bem difícil. Quando eu digo quando se diz que cabe recurso,
Vamos só entender um pouquinho. Recurso não cabe mais. Mas caso haja uma diferença na saúde dele, caso ele sofra de uma situação em que o Estado não possa cuidar dele, em termos físico, em termos psíquico, tá? Olha, ele está sofrendo um mal muito grande, ele tá muito doente e o Estado não tem mais possibilidade, não consegue cuidar dele. Porque o Estado é o quê? É o seu guardião. Ah, mas ele está preso sob a custódia do Estado. O Estado tem que fazer valer a saúde dele. Caso ele não tenha, o Estado não tenha a possibilidade de cuidar do sentenciado, ele pode sim ser dado a ele o chamado de regime domiciliar humanitário, no qual ele é transferido para casa após a comprovação dessas fases. Está doente, muito doente, não tem possibilidade de se cuidar diante da prisão dele, ele precisa ser internado ou receber um tratamento humanitário que o Estado não pode lhe dar em termos de remédios, vamos pensar assim, tratamentos. Esse seria o único pedido que pode ter, se caso os acusados apresentarem uma fragilidade extrema física. Doutora, diante de todo esse cenário, a senhora acredita que o ex-presidente Jair Bolsonaro pode, né, ser transferido para um presídio, como já foi especulado, até mesmo pela imprensa, ou não? Então, isso é uma grande dúvida, né? A decisão dele ficar na Polícia Federal, na Superintendência da Polícia Federal, numa sala de Estado-Maior, por ter sido um ente do Exército, ele tem esse privilégio, que nós chamamos de privilégio. Mas também isso depende do juízo da execução e da Secretaria de Assistência Penitenciária do local. Então, depende muito de vaga, depende do comportamento dele, depende. Ele está numa sala no qual o Estado não consegue conter aquele movimento, ele pode ser transferido. Tudo vai depender agora do andamento em que ocorre a estadia dele nessa prisão. Hoje, eu li que eles estão indo para as salas de Estado-Maior de cada um no local. E o presidente permaneceria, o ex-presidente permaneceria na superintendência. Mas se lá ficar extremamente ineficaz, pode sim ser transferido, lógico que pode. Doutora, agora me diz uma coisa, como que esse desfecho judicial pode influenciar a base de apoio político? A senhora acredita que existe aí um risco de fragmentação da direita ou de fortalecimento? Qual é o cenário que a senhora enxerga aí? Olha, eu enxergo sim um centro de fragmentação. Porque, infelizmente, o que nós entendíamos é que a direita iria colocar, através da sucessão de Jair Bolsonaro, ele iria indicar alguém para sucedê-lo, para estar, ou para ele apoiar, e não deu tempo. Não deu tempo. Isso que nós vimos que não deu tempo. Tanto é que nós temos vários representantes da direita aí, aguardando, entre aspas, o apoio dele que seria dado. Isso não aconteceu. E, infelizmente, agora ele é um sentenciado cumprindo pena. Não se tem mais aquela ponto de interrogação, não, ele pode se revirar a mesa e todo mundo pode voltar a ser estaca zero. Não se tem. Agora nós temos o quê? Uma pena está sendo cumprida. E não foi apontado por ele nenhum sucessor que representasse direito. Então, eu vejo, sim, uma fragmentação. Só para a gente encerrar aqui, então, o nosso bate-papo, doutora Jaqueline, me diz uma coisa, quais são aí os potenciais reflexos dessa decisão daqui para frente, nos próximos dias, nos próximos meses? Estamos aí, não é mesmo? O ano que vem temos eleição. Quais são os reflexos que a senhora acredita que podem acontecer daqui para frente? Então, os reflexos são de expectativa. Quem será o representante da direita, né? Quem será que irá suceder essa resposta para as pessoas que seguiam Jair Bolsonaro, que tinham apoiadores de Jair Bolsonaro? Então, essa expectativa agora está muito grande. Todo mundo está olhando. E agora, quem é que vem? Quem não vem? Será que Bolsonaro estará definitivamente
fora da política? Será que essa condenação realmente tirou a família Bolsonaro, tirou Jair Bolsonaro da política, ou pode haver juridicamente uma reviravolta? É um ponto de interrogação, porque todas as respostas têm sim, o sim e o não. Então, é uma expectativa geral de todo mundo. Eu, como pessoa do povo, também estou olhando para ver o que pode acontecer. A gente fica na expectativa, então, dos próximos dias, não é mesmo, doutora? Muitíssimo obrigada. Eu conversei com Obrigada. Jaqueline Valles, que é advogada criminalista. Muitíssimo obrigada e mestre em Direito Penal pela PUC e conselheira do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Obrigada, doutora. Volte sempre aqui no Hora News, viu? Volto sempre com muito orgulho. Muito obrigada. Obrigada, senhora.